Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado neste momento. Quero trazer uma palavra do coração de Deus na nossa sequência, de que nós paramos aí 2 dias, mas estamos de volta com a sequência dos milagres de Jesus. E hoje é o 6º milagre de Jesus, tá bom? Vamos estar falando a respeito do cego de nascença. Vamos detalhar algumas coisas, alguns acontecimentos que houveram na cura desse homem, no milagre que Jesus realizou na vida desse homem. Livro de João, no capítulo 9, no verso 1 em diante, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondendo, disse-lhe: Nem ele pecou, nem seus pais pecou, mas assim se fez para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez uma saliva de lodo e untou, colocou nos olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi ele, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que andava mendigando? E uns diziam: É este, e outros diziam: Parece com ele. E ele dizia: Sou eu. Dizia-lhes, pois: Como te abriram os olhos? E ele contou a história para eles, né? Um homem chamado Jesus veio, fez lodo, colocou nos meus olhos e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé. E eu fui, me lavei e voltei a ver novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui um dos milagres de Jesus, aqui numa sequência que aconteceu, as curas conforme Jesus. Eu sempre deixo claro a seguinte coisa: nesse dia dessa cura, nesse dia da transformação da água em vinho, todos os milagres de Jesus, aconteceram dezenas de milagres, aconteceram várias curas. Havia dias que Jesus passava o dia curando pessoas, mas não haveria possibilidade de escrever, de colocar dentro de um livro só tantos acontecimentos de 3 anos e 6 meses de ministério. Então, alguns dos discípulos, dos apóstolos, começaram algo chamava a atenção deles, e eles começaram ali a escrever, inspirados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que passando Jesus nas suas passagens, nas suas caminhadas, ele sempre fazia algo sobrenatural acontecer. Por quê? Porque além de uma grande multidão que o acompanhava, também na beira do caminho, a porta do templo, a porta das casas, ficavam pessoas que precisavam da cura de Jesus. Se você observar, a 99% das curas de Jesus, meus irmãos, foi preciso a pessoa correr até Jesus. Foi preciso a pessoa ir até ele para que o milagre pudesse acontecer, para que se realizasse a cura, a libertação do filho, né? A ressurreição, né? Quando Jesus estava fora de Betânia, foram avisar ele veio. Quer dizer, todos os milagres de Jesus aproximadamente tiveram que ser conquistados, tiveram que ser corridos, a pessoa teve que se dispor para ir até Jesus. Mas aqui a Bíblia diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Talvez a história desse homem já fosse conhecida. Talvez a história desse homem já fosse notória para todas as pessoas que estavam naquele lugar. Porque Jesus, logo sabendo, né? E sabendo que aquele homem estava naquela situação,
como lá no tanque de Siloé, a Bíblia diz que sabendo Jesus que aquele homem estava há 38 anos, aqui também da mesma forma, Jesus passou a saber que aquele homem era cego de nascença. Talvez, meus irmãos, não tivesse acontecido um milagre na vida desse homem, se não tivesse, pastora Simone, acontecido o questionamento. Se alguém, o milagre se iniciou quando os discípulos começaram a questionar, porque havia ali uma tradição, havia ali um acontecimento de que as pessoas, quando estavam enfermas, era maldição do pai, era maldição. Pastor, existe esse tipo de maldição? Existe até mesmo, se você observar historicamente, quando você vai no médico que você está com suspeita de câncer, aí o médico pergunta, tem alguém na família, o pai, a mãe, a avó que já teve câncer? Pastor, isso é uma maldição hereditária? Não, é uma maldição genética que vem da família. Isso não quer dizer que é maldição hereditária, mas nós queremos acreditar que todo mundo que está passando um momento difícil da sua vida, a pessoa está em pecado ou cometeu algum erro para que isso acontecesse. Então Jesus, não querendo que esse assunto fosse mais adiante, os discípulos perguntaram dele aqui, o texto aqui está dizendo, e os seus discípulos perguntaram dizendo, mestre, quem pecou, os seus pais ou ele mesmo, para que nascesse cego? A crença da época, dizia, da antiguidade, que a pessoa adquiria, mas a Bíblia diz que aquela alma que pecar, essa morrerá. Não comerá uvas verdes, azeitonas, no caso, os pais, e vai embrotar o dente dos filhos. Hoje nós somos responsáveis, cada um de nós, por nossa salvação. Nós somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas decisões. Eu, principalmente, costumo dizer que tomei na juventude, tomei na minha adolescência, quando jovem, algumas decisões erradas, que acarretaram alguns problemas na minha vida, e talvez até o câncer, chegou na minha vida por decisões erradas que acarretaram muitas dificuldades, muitos problemas na minha vida. Então eu posso dizer, alguém pode dizer, a maldição vem do pai, vem da mãe, vem dos tios, dos avós. Não, foi apenas uma questão de escolha, algumas escolhas erradas foram feitas, e isso acarretou grande sofrimento para a minha vida. Talvez a situação em que você se encontra seja mais ou menos dessa forma. Você está enfrentando um problema difícil, mas tem um porém. O ser humano, eu sempre costumo dizer, meus irmãos, que ele é especialista em arranjar culpado pelos seus erros. Ele sempre procura alguém para jogar esse erro sobre aquela pessoa. O culpado da minha vida, eu já vi muitos filhos dizerem isso. O culpado da minha vida estar dessa forma são os meus pais. O culpado de eu estar desse jeito é minha esposa, é meu marido, é meu filho. Nós nunca assumimos que a responsabilidade dos atos, da colheita daquela plantação que nós fizemos é totalmente nosso. Aí Jesus, para quebrar esse círculo vicioso de que a pessoa estava com problema de enfermidade, é porque estava em pecado ou porque alguém errou, e as pessoas estão assumindo o erro dos pais aqui nesse texto. Jesus vem logo dizendo para eles, nem ele pecou e nem seus pais pecaram, para cortar o assunto, para quebrar de vez aquela barreira que estava ali no coração dos seus discípulos. Porque realmente existem enfermidades, existem coisas que são adquiridas por problemas genéticos. Eu não me alimento direito, eu como gordura, eu tomo muita Coca-Cola, eu como qualquer coisa, salgado, como óleo, como gordura, e vem a consequência
triglicerídeo alto, colesterol alto, eu posso dizer que esse colesterol, eu herdei esse colesterol do meu pai. Não, eu herdei esse colesterol, esse triglicerídeo, de uma má alimentação, de uma falta de cuidado com o corpo, de exercícios. Então, existem enfermidades, meus irmãos, que elas são causadas por nós mesmos. Né? Existem enfermidades, a ciência chega a dizer que o rancor, a mágoa, o ódio, ele chega a gerar um câncer dentro da pessoa. Então, Jesus queria que esse assunto não fosse mais em frente. E ele disse para os seus discípulos, né, não foi os pais que pecaram, nem foi eles, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Aí você tem que tirar da sua cabeça uma coisa, né? Deus fez de propósito. Não, Deus não fez de propósito para que a glória dele fosse manifesta. Isso aconteceu, o texto está bem claro dizendo. Isto aconteceu, não foi Deus que mandou, né? Então Deus seria um sádico, né? Eu vou fazer alguém nascer aleijado que é para me curar. Não, aconteceu, né? Um problema genético, um problema. Aí Deus permitiu, existe a permissão de Deus, aonde ele não se intromete, né, no curso da natureza. Mas quando é necessário que ele entre em ação, ele entra em ação com todo o poder na vida da pessoa que necessita. Esse jovem teve culpa, os pais tiveram culpa, ninguém teve culpa, né? É como o Senhor falou para aquela mulher que foi pega em adultério, né? Alguém te acusou? Não. Então nem eu te acuso, eu que posso acusar, porque sou justo, não estou te acusando. Então, ele tomou uma atitude para dar um basta naquela situação. A Bíblia diz que ele poderia muito bem ter feito como o cego Bartimeu, simplesmente usado a palavra. Ele poderia ter dito, eu quero que você veja, colocado as mãos e ele seria curado. Mas ele usou ali a matéria, até porque nós somos feitos de barro, nós viemos do pó e para o pó nós retornaremos. Jesus fez um lodo ali com a sua saliva, né? Criou aquela lama, fez aquele lodo e colocou nos olhos do cego. A minha esposa estava dizendo um dia desse que o milagre do vinho aconteceu na transposição, né, pastora? Quando saiu, não foi na talha e nem foi na taça. Foi no meio do caminho que aconteceu o milagre. Talvez você esteja no meio do caminho. Talvez você esteja caminhando em direção ao alvo e no meio desse caminho pode acontecer o milagre na tua vida. No meio dessa jornada, no meio dessa caminhada, o milagre pode acontecer, então não desista. Pastor, já faz tempo que eu comecei e já aconteceram várias coisas e o milagre não acontece. Quem sabe o milagre pode acontecer hoje na tua vida. Né? Jesus colocou o lodo nos olhos dele, ele abriu os olhos? Não, ele não abriu os olhos. Jesus deu uma missão para ele, faz a tua parte. Jesus disse para ele, vai e lava-te no tanque. Ele poderia ter mandado lavar lá no Rio Jordão. Ele poderia ter mandado lavar numa bacia, ou pedido, pastora, para que alguém trouxesse uma vasilha com água e lavasse, mas ele quis que o homem se movimentasse. Minha esposa estava pregando agora há pouco ali numa igreja e falava a respeito do avivamento, que tem que ter o movimento, tem que ter ação. E para o milagre acontecer na tua vida, é preciso que tenha uma ação da sua parte. Deus vai fazer a parte dele. O homem foi untado os olhos com lodo e ele saiu, eu não sei se guiado por alguém, até a direção do tanque. E quando foi que aconteceu o milagre? O milagre aconteceu no ato da obediência à voz de Jesus. Ele chegou até o tanque, lavou e tirou o excesso de lama, o excesso de lodo dos seus olhos. E quando ele tirou isso aí, o que aconteceu? Aconteceu o milagre da cura, da libertação daquela escravidão que há muitos anos esse homem vinha vivendo na sua vida. Então, a palavra aplicar na sua vida hoje seria: obedeça a voz de Jesus, obedeça o mandado de Deus, para que o milagre possa acontecer na sua vida. Não fique esperando de braços cruzados.
Não fique esperando de pernas cruzadas. Você pode orar, você pode clamar, você pode buscar, eu preciso fazer um exame, vá, faça seu exame, mas creia que Ele pode fazer o milagre. Porque o que a medicina pode fazer, Deus não vai fazer. O que a medicina pode curar, eles vão curar. Eles vão passar o antibiótico, eles vão passar o tratamento, a radioterapia, a quimioterapia, mas quando chega num certo momento, não existe lugar nenhum do mundo onde houve cura de um cego de nascença. Houve outras curas de pessoas que aconteceu um acidente, como no caso de Bartimeu, que a história conta, extra-bíblica, que foi arrancado seus olhos. O milagre foi maior ainda, porque não tinha o globo ocular. Mas um cego de nascença nunca viu, nunca teve a oportunidade de ver. Então, Jesus realizou esse milagre e todos se maravilharam. Sabe o que aconteceu? Mudou a história desse homem. Ele passou a ser visto diferente. E sabe, eu estou me lembrando aqui de algo aqui, pastora, e os nossos amados irmãos que estão nos assistindo, que todas essas pessoas que foram curadas por Jesus, elas não podiam entrar no templo, porque elas eram imperfeitas, elas eram impuras nos seus pecados e nos seus delitos. Mas a partir do momento em que recebe a cura, também já recebia logo a salvação, porque Jesus dizia: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Aí sabe o que eles faziam? Todas as curas praticamente, eles entravam correndo no templo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É isso que você tem que fazer quando você receber a sua cura, quando você receber a sua resposta. Não se esconda, não se cale. Abra a boca e testemunhe da cura e do milagre, em nome de Jesus. Eu quero orar rapidamente aqui pelas pessoas que estão enfermas, que estão enfrentando momentos difíceis. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a vida dessas pessoas, Senhor, que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo. Eu não sei aonde e que hora vão assistir, mas no momento em que eles ouvirem essa palavra, o poder da tua palavra, que o poder da tua palavra cure essa pessoa, que ela volte a enxergar novamente, que ela volte a andar novamente, que esse câncer seja expelido, seja destruído dentro dessa pessoa. Eu creio na cura do câncer porque tu me curaste. Então opera na vida dessa pessoa, aí nesse leito onde essa pessoa está, aí nessa cama onde essa pessoa está, aí moribunda por muito tempo, levanta ela hoje, Pai, visita ela hoje com a presença do Teu Espírito Santo e traz a cura e traz a libertação. Traz de volta esse filho que saiu para a rua, Senhor, que saiu para as drogas, que está indo na rua, essa filha, e esse pai e essa mãe está perturbado, não sabe onde que anda. Visita esta casa, visita este casamento, visita este celeiro que está vazio e abençoa com um milagre da provisão em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Amanhã estaremos novamente aqui com a pastora Simone ali, que ela está um pouco cansada, acabou de pregar agora, está com a garganta um pouco ruim. Mas amanhã estaremos de volta aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz, que Deus em Cristo te abençoe.